Da nossa série do curso avançado do Apocalipse. Para você que está tendo um primeiro contato com esse conteúdo, com esse material, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos estudando capítulo a capítulo do livro do Apocalipse. Então, toda semana nós trazemos um conteúdo aprofundado sobre o que está ali nesse livro tão importante da Bíblia. Se você já participou conosco em outras oportunidades, já está estudando conosco também o livro do Apocalipse, seja bem-vindo, já pegue a sua Bíblia, o seu material de anotação, que junto com o Felipe nós vamos começar a estudar o capítulo número 3. É isso, Felipe? Oi, Eliane, tudo bem? Realmente, que bom, né? Poder continuar estudando a Palavra de Deus. Hoje vamos ver mais algumas cartas às igrejas da Ásia, né? Nós já tivemos um vídeo, o segundo vídeo também foi um início, né? As cartas das sete igrejas. E agora nós vamos concluir com mais algumas igrejas. Exatamente. Vamos terminar aí o finzinho do capítulo 2 e já vamos para o capítulo 3 também. É muito interessante e precisa, assim, de bastante detalhes, né? A Bíblia é rica em trazer esses detalhes sobre o que essas igrejas significam para o nosso tempo, para o tempo atual. Exatamente. A gente vai acabar entrando em vários aspectos, então hoje vai dar digamos, uma visão bem ampla do assunto mesmo, que depois vai ser até desdobrado nos capítulos seguintes. Eu vou explicar um pouquinho depois, porque hoje vai ter bastante informação mesmo, né? Lembrando que a série completa dos vídeos, de todo o estudo que nós vamos fazendo no decorrer das semanas, está disponível para você. É só acessar apocalipse.com e lá você vai poder encontrar em destaque, ali logo que abre esse site, você vai poder encontrar todos os vídeos e também os PowerPoints, as apresentações que nós usamos aqui. Você também pode fazer download para estudar, reestudar e compartilhar com os seus amigos. Bom, antes de começar, então, vamos pedir a presença de Deus, a companhia do Espírito Santo, para abrirmos a Bíblia e estudarmos essa palavra. Com certeza. Vamos orar, então. Senhor, mais uma vez invocamos o Teu nome. O Senhor é o grande instrutor, o grande revelador das verdades contidas na Sua palavra. A palavra é Sua, que chega até nós e nos ajuda a compreender o tempo em que vivemos e o tempo que viveremos ainda. Por favor, conduza, ajude cada pessoa que assiste a esse vídeo, que também seja ricamente abençoada no seu estudo individual, tanto do livro do Apocalipse quanto da Bíblia, de maneira geral. Em nome de Jesus, amém. Lembrando que ao final da explicação do Felipe, eu retorno para justamente trazer a sua dúvida, o seu comentário, que você vai deixar aqui durante o chat, durante a nossa transmissão. Vamos lá, Felipe? Vamos lá, então. Que bom, amigos, poder mais uma vez conversar sobre o livro do Apocalipse, sobre a Bíblia. E vamos de imediato, que tem bastante conteúdo, vamos já começar a falar sobre o final do capítulo 2 e início do capítulo 3. Então, vou passar aqui. Estamos aguardando aqui. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos basicamente hoje trabalhar em cima do quê? Nós vamos trabalhar em cima do final do capítulo 2 e vamos começar falando das cartas às igrejas que nós não mencionamos ainda. Então, nós vamos falar de Tiatira, carta à igreja em Tiatira, nós vamos falar a carta à igreja em Sardes, vamos falar também em Filadélfia e Laodiceia. Só quero fazer rapidamente um rápido retrospecto. O que nós estudamos anteriormente? Nós estudamos anteriormente as cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E eu quero fazer rapidamente uma recapitulação para a gente poder ter uma ideia. Por exemplo, em Éfeso, o que a gente tratou quando a gente falou a carta à igreja em Éfeso? Nós mostramos claramente que ali no livro do Apocalipse, o período de Éfeso, ou a carta enviada a Éfeso, contém informações relacionadas ao período da igreja cristã apostólica, ou seja, quando os primeiros discípulos estavam ali, quando havia, evidentemente, uma pureza doutrinária, as pessoas viviam aquela mensagem, digamos assim, original de Cristo, sem nenhum tipo de alteração, e enfrentaram, muitas vezes, tentativas de contaminar essa mensagem com questões gnósticas e outras desse tipo. O segundo ponto que nós vimos, depois de Éfeso, nós vimos a carta à igreja em Esmirna. O que acontece em Esmirna? Em Esmirna é um período da igreja cristã que é caracterizado por uma forte perseguição.
O cristianismo começa a ser perseguido inicialmente pelos judeus. Uma parte da liderança judaica, ela persegue os cristãos e faz com que eles sofram consequências e muitas vezes tenham que reagir a isso fugindo, muitas vezes sofrendo injustiças, como o caso bem relatado no livro de Atos do apóstolo Paulo, apóstolo Silas, apóstolo Tiago. Há muitas perseguições. Então, Esmirna depois tem uma outra fase em que existe uma perseguição sistemática do Império Romano. Inclusive, a gente leu ali, você pode estar lembrado, e quem não acompanhou também pode ter uma ideia, Apocalipse capítulo 2, principalmente nós temos ali no verso 10, fala de um período, né, de perseguição sistemática do Império Romano. Então, isso nós temos também na carta à igreja de Esmirna. E, finalmente, em Pérgamo, e aí eu aproveito aqui para mostrar na nossa tela, está tudo certinho aqui, nossa tela mostra Pérgamo, a igreja que se acostuma e se une ao poder terreno e perde a sua influência pura. Portanto, no período de Pérgamo, começa a haver uma contaminação. O cristianismo vai mudando. Por que ele muda? Ele muda porque ele começa a ser um cristianismo relacionado com o poder civil. O cristianismo se torna popular no Império Romano. Constantino, nós falamos sobre Constantino. Constantino, ele faz o quê? Ele torna legal o cristianismo. Ele dá uma autorização para o cristianismo se tornar uma religião aceita dentro do Império Romano. Só que isso, por um lado, é legal, mas por outro lado, gera uma descaracterização do cristianismo. O cristianismo que é mais puro, que é mais, digamos assim, ligado àqueles ensinos originais de Cristo, ele começa a flertar com elementos do paganismo e aceita esses elementos, porque ele está unido ao poder civil, ao poder governamental. Então há uma mudança bem clara em Pérgamo, isso começa a acontecer especialmente ali com a conversão de Clovis, o rei dos francos, Clovis I, o rei dos francos, começa com Constantino, continua principalmente em alguns marcos nesse período, né, como a conversão de Clovis, que acaba unificando, digamos assim, mais ainda o poder civil e o poder religioso, e mais do que isso, ele dá força a uma instituição que vai crescendo, que é o bispado de Roma, que passa a se tornar, então, o que a gente conhece hoje como o papado. Então, há uma diferenciação do cristianismo, isso é perceptível, tá? E agora a gente vai continuar, e eu só queria mostrar um terceiro ponto que a gente falou na semana passada, que é um aspecto muito importante do estudo, que é o seguinte, da última lição, melhor dizendo, né? Preciso aprender a viver em profunda dependência com Deus, mesmo em momentos difíceis, e não permitir que os princípios da palavra se percam em minha vida. Isso é bem importante, é um conceito que a gente trabalhou bastante, trabalha bastante na lição, que quando a gente fala das primeiras cartas às igrejas, principalmente quando a gente fala de Pérgamo e Esmirna. Esmirna, perseguição, Pérgamo também. Tem não uma perseguição, mas tem um cristianismo sendo diluído, digamos assim. Aqui a gente tem novamente o nosso quadro, para que vocês tenham uma ideia. Mais ou menos esses períodos, eu falei um pouquinho, esses períodos de tempo aí, eles não são tão fixos assim, tá? Eles são períodos sugestivos. Então, Éfeso vai mais ou menos do ano 31 ao 100, Esmirna seria mais ou menos o período da igreja cristã de 100 a 313. 313 tem o edito lá de Constantino. Em Pérgamo, 331 a 538. Em 538 eu falo, então, sobre a força que o edito de Justiniano tem. Esse edito de Justiniano, que está ali, esse edito de Justiniano, ele efetivamente torna, digamos assim, o papado mais forte e, portanto, sacramenta ou consolida a união do cristianismo com o poder civil. E agora nós vamos passar aqui, só que para ter uma ideia novamente do nosso quadro. Vamos à igreja em Tiatira. Deixa eu ler aqui, vamos ler juntos. Apocalipse, então, capítulo 2, vamos ler os versos 18 em diante. Eu vou tirar aqui o meu óculos para ler melhor, por incrível que pareça. Vamos lá, capítulo 2, versos 18 em diante. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras.
mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o relato da igreja, da carta à igreja em Tiatira. Aqui tem uma foto de ruínas de Tiatira. A antiga cidade de Tiatira se distinguia pela diversidade do comércio, especialmente o tingimento de tecidos. Um período, então, que é caracterizado aqui seria o período da igreja medieval, igreja cristã medieval. Igreja e Estado juntos. Algumas coisas que nós já vamos destacando aqui. Verso 18, Cristo apresentado da mesma maneira como ele é apresentado no capítulo 1 do Apocalipse. Você vê que há uma harmonia, né? Para aqueles que já estudaram o primeiro capítulo do Apocalipse, vão ver uma semelhança. Então, no verso 18 diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A referência é ao primeiro capítulo. Então, nós não podemos ter dúvida de que é Cristo que está falando aqui. E essa comparação ela é bem clara. Verso 19. Eu vou comentar aqui alguns versos, ou quase todos os versos, e a gente vai começar a entender a conexão que existe entre esses textos, outros textos do Apocalipse e mesmo textos de outras partes da Bíblia. Verso 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. De certa maneira, Tiatira começa com um elogio. A igreja é elogiada por suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, perseverança também. É uma igreja ativa. Pode ser uma alusão à contribuição cristã de instituições de saúde educacional e ao progresso espiritual. Isso aqui é muito interessante. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver claramente que as grandes universidades, que as grandes instituições educacionais e muitas instituições de saúde foram desenvolvidas ou se desenvolveram, foram criadas nesse período medieval. Veja, nós estamos falando de um período bastante longo, né, que vai mais ou menos de 500, quinto, sexto século e vai até o final, praticamente século XVIII já. Então esse é um grande período em que a igreja cristã medieval se consolida. Nesse período há grandes avanços, há grandes realizações em termos educacionais, em termos de saúde. Então, de certa maneira, há uma estruturação. O fato da igreja cristã ter o apoio do poder civil, do poder governamental, dos reis, tá? Estamos falando inicialmente de reis, imperadores. Eles dão um suporte e a igreja cresce. Ela influencia na ciência, ela influencia na educação, ela influencia em muitas áreas. De maneira positiva, de maneira negativa, isso pode ser discutido em um outro momento, mas que existe uma estruturação do cristianismo em termos de instituições, isso com certeza acontece e, de certa maneira, isso é positivo. Por um lado, há um desenvolvimento da própria ciência nesse período. Aqui tem um outro fato interessante para citar, que Lídia, a vendedora de púrpura, que é mencionada em Atos capítulo 16, verso 14, ela era de Tiatira. Verso 20 aqui, vamos ler de novo aqui. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel aqui é mencionada. Pode ter sido uma pessoa que profetizava na igreja de Tiatira e até líder local dos nicolaítas. Seduzia para a prostituição e consumo de carnes sacrificadas aos ídolos. Claro que a principal, e isso é muito importante entender, essas cartas foram literalmente escritas para as igrejas. Então, não há porque a gente imaginar que não poderia haver uma pessoa Jezabel naquela igreja. Essa possibilidade existe, essa probabilidade existe. Mas é evidente que aqui há uma alusão também à personagem do Antigo Testamento, Jezabel. Interessante, né? Eu quero ler, e acho que vale a pena a gente ler primeiro livro de Reis, né? Capítulo 16, versos 31 a 33. Não é só ali que existe a menção a Jezabel, mas esse texto é importante. O que diz esse texto? Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, está falando de Acabe, o rei Acabe de Israel, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Jezabel não era simplesmente a mulher do rei de Israel. Ela era uma sacerdotisa de Baal, um sistema de divindades pagãs, vamos dizer assim, né? Prática da prostituição e de comer carnes sacrificadas é mencionada aqui em Apocalipse. A prostituição está muito ligada à adulteração das doutrinas puras. Esse é um aspecto muito importante, tá? Isso tem paralelo com Ezequiel 16:15, com Apocalipse 17, 1 e 2. Depois vocês podem comparar e ver que essa referência está nesses textos. É muito interessante porque Jezabel é apresentada aqui muito no sentido de prostituição, ou seja, de adulteração. Não entendam isso só na questão conotação sexual. Aqui tem uma conotação espiritual. Então essa prostituição mencionada em Apocalipse está muito ligada ao que? A mensagem, ao conteúdo da mensagem que Cristo havia deixado. E no período medieval, de certa maneira, existe sim uma adulteração da mensagem de Cristo. Existem aqueles elementos do paganismo que entram. Eu vou falar um pouquinho disso mais na sequência. O sentido dessa prostituição ou adultério espiritual, então, é a idolatria. É mais do que se curvar diante de outra divindade. É assumir por meio da sua prática compromisso com algo diferente da mensagem essencialmente bíblica. Este é o sentido de adultério, de idolatria na Bíblia. Idolatria não é apenas curvar-se diante de uma divindade feita de algum material. É muito mais do que isso. É invalidar a mensagem de Deus passando a praticar tendo outras práticas que são contrárias à vontade de Deus. Você tem, no caso de Jezabel, você tem o bezerro de ouro, no caso de Moisés e Arão. O grande problema não era apenas você se curvar diante daquela falsa divindade, mas era o conceito de deixar de glorificar a Deus e de viver os ensinos que ele havia deixado. Aqui tem uma analogia também que nós podemos fazer a Oséias, capítulo 2, versos 1 a 8. Não vamos ler, mas o profeta se casou com uma mulher infiel em determinada etapa da sua vida chamada Gomer. Os nomes dos filhos de Gomer com Oséias indicam a condição de infidelidade de Israel para com Deus. Uma filha chamada desfavorecida, povo que não alcançou misericórdia, a outra, não meu povo. Por que tinha esses nomes estranhos? Porque eles queriam dizer o quê? Deus estava mostrando de uma maneira didática com o profeta que o povo de Israel estava afastado dos seus caminhos, estava sendo infiel, adulterando. Esse é o mesmo sentido que está sendo falado nessa carta à igreja de Tiatira. Então, por isso que nós podemos chegar à conclusão de que se trata de um período da igreja cristã em que há uma certa infidelidade à mensagem da palavra de Deus. O cristianismo passa a ser, digamos assim, tal como o Israel antigo, infiel a Deus por flertar ou por aceitar doutrinas que são contrárias à vontade de Deus, contrárias ao que Deus ensinou, inclusive. Versos 21 e 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, todavia não quer
arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostram de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Esse tempo de arrependimento do cristianismo medieval predominante ocorreu por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou profeticamente, nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente isso, 1260 dias ou anos literais, né? Dias proféticos, anos literais. Período que vai até o momento em que o ancião de dias iniciou o juízo dos santos do Altíssimo, e isso tem de ocorrer antes do fim da história da humanidade. Isso aqui a gente vai explicar um pouquinho mais, com mais detalhes, mas veja, esse período medieval ele vai mais ou menos desse período dessa apostasia, desse abandono, dessa adulteração, desse adultério da mensagem original de Deus no período da Igreja Cristã, vai mais ou menos de 538, e se você aplicar a profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos, você vai chegar a 1798. Isso a gente vai falar na sequência. Aqui deixa eu passar. Nesse período, há uma caracterização muito importante, a gente vai detalhar isso mais depois. O poder que muda os tempos e leis, magoa os santos do Altíssimo, atuaria durante esse tempo. Nesse período, os santos serão entregues a este poder perseguidor. Então, vai acontecer que nesse período não vai só haver um adultério espiritual, não vai haver só uma contaminação, vai haver uma perseguição também àqueles que se mantiverem fiéis. Porque você percebe que na leitura que nós já fizemos de Tiatira, há uma menção de uma parte que fica fiel. Essa parte sofre perseguição do próprio cristianismo, dentro do próprio cristianismo. Isso está bem documentado na história da Igreja Cristã medieval. Então, ponto de partida para Tiatira, o período de Tiatira, né, o período da igreja, da carta à igreja em Tiatira, é quando esse poder se consolida. Poder do cristianismo medieval, 538, já vimos ali. Final desse período é quando esse poder perde a sua força, ou seja, 1260 anos depois, ou seja, em 1798. Já vamos detalhar isso mais, tá? Então, no período medieval é quando se consolidam 2 aspectos básicos. Primeiro deles, conceitos de paganismo se firmaram no cristianismo católico aqui. Oração pelos mortos, instituição da missa, santificação do domingo. São todas questões que são fortalecidas nesse período. E são ensinamentos que não encontram paralelo, não encontram base na Bíblia. Aqui vamos ler um documento que ainda está dentro desse período medieval, que é do Concílio de Trento. Efetivamente aplacado, o Senhor, com esta oblação e concedendo a graça e o dom da penitência, perdoa os erros e pecados por maiores que sejam, pois a hóstia e o vinho são exatamente ele, que agora é oferecido pelo ministério dos sacerdotes. Ele que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz, com apenas a diferença do modo de oferecer-se. Textos como esse dão base para uma ideia de que, na celebração de uma instituição chamada missa, há uma transformação de uma hóstia e de um vinho, literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Porém, esta ideia, esse conceito, não tem base na Bíblia. Ele é um conceito que foi desenvolvido com base em ideias tiradas ou oriundas ou, digamos assim, de alguma maneira inspiradas no paganismo, mas elas são assimiladas pelo cristianismo medieval, pelo período da igreja cristã medieval. Então, só para exemplificar, né? Outros aspectos básicos que acontecem no período medieval e que estão aqui referidos na carta à igreja em Tiatira. Inquisição para perseguir, julgar e condenar à morte os hereges. Essa perseguição começou no século XII, na França, para combater a propagação do sectarismo religioso em relação aos cátaros e valdenses. Depois foram investigados os fraticélios, os hussitas, seguidores de Jean Hus, ou João Hus, né, como alguns falam, e as beguinas. O termo Inquisição medieval cobre os tribunais ao longo do século XV. Muito forte essa questão da Inquisição, eu não vou entrar em detalhes, basta você estudar a história. Por que acontece a Inquisição? Ela acontece porque o cristianismo predominante medieval, ele não tolera quem, de certa maneira, não aceita os ensinamentos oficiais da igreja.
Para os cristãos fiéis à Bíblia, os ensinamentos oficiais da igreja eram contrários à Bíblia. Por isso não havia uma tolerância. Por isso havia um embate, e mais do que embate, né? Uma perseguição efetivamente. Verso 23, eu não vou ler aqui, mas fala sobre a consequência, no caso de Jezabel. O juízo sobre Jezabel de Tiatira, assim como da outra, recairia também sobre os descendentes. Pode ser uma alusão à morte dos filhos de Jezabel e Acabe. Eu vou passar um pouquinho mais rápido isso. Mas o verso 24, ele vai falar que há os demais de Tiatira, demais cristãos fiéis de Tiatira e do tempo histórico alusivo a esta igreja, que não receberiam outra carga, deveriam apenas se manter fiéis e nem estariam envolvidos com as coisas profundas de Satanás. Olha que interessante, eles não estariam envolvidos com os enganos, com os erros. Alusão a movimentos como o dos valdenses e seguidores de Wycliffe na Inglaterra. Por que nós podemos falar que, com base nesse texto, nós podemos falar que existia uma resistência ao cristianismo predominante medieval, ok? Rapidamente eu vou citar, isso aqui vai ficar registrado para quem for olhar depois a apresentação. Pedro Valdo, líder dos valdenses, né, um comerciante de Lyon que abandonou tudo para se dedicar a um estudo mais detalhado da Bíblia. Ele confrontou a autoridade católica. John Wycliffe, tradução da Bíblia, o seu maior feito está relacionado à tradução da Bíblia do latim ao inglês. Ele começou e Tyndale completou. Então, isso é muito importante porque nós estamos falando de um período em que a Bíblia não estava acessível à linguagem de cada nação, dos povos. Ela ficava limitada a um idioma latim, ficava limitada a quem conhecesse e, principalmente, ela não era acessível, ela não era popularizada. Então, quem tinha acesso, inclusive, tinha que manter em segredo e fazia o seu ensino com os outros, ou praticava o ensino da Bíblia, ou compartilhava o que conhecia da Bíblia, sempre em segredo por causa da perseguição. Deixa eu passar aqui. Vou passar aqui também alguns aspectos. Tá, deixa eu comentar algo aqui sobre Tiatira que é muito interessante. Menciona sobre o trono, né? É muito interessante aqui o trono de Deus aqui. Sobre a autoridade, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É interessante que a visão do trono é uma alusão ao juízo divino, estabelecimento da justiça de Deus. Isso é uma coisa importante. O ponto final de Tiatira, do período da carta à igreja em Tiatira, é marcado, por exemplo, pode ser marcado por 15 de fevereiro de 1798, quando o general Berthier entrou em Roma, proclamou a República Romana e, deposto o pontífice, que era considerado um chefe de Estado, o forçou a retirar-se na Toscana. O pontífice era o Papa, tá? Por alguns meses o Papa viveu na Cartucha de Florença. Para evitar qualquer tentativa de libertação, foi transferido de Florença, passando por Turim e os Alpes, a Briasson e depois a Valência. Pio VI, que era o Papa então, morreu prisioneiro na cidadela de Valência aos 29 de agosto de 1799. Esse momento de 1798 é considerado o fim, digamos assim, da supremacia do papado. Pelo menos há um freio à supremacia papal muito forte com a prisão do Papa e com o estabelecimento de um rompimento muito grande com a religião. Aí depois vai vir o iluminismo, vai ter todo um crescimento de uma ideia, de um conceito contrário, de conceitos contrários à religião. Deixa eu passar aqui. Então, questão central aqui da igreja de Tiatira, igreja da supremacia papal. Igreja muito ativa, mas não com evangelho puro, embora os fiéis do período tenham feito a sua parte. Conserva o que tem, o conselho e a promessa teriam autoridade sobre as nações. Isso é muito interessante. A promessa que é feita aos fiéis é de que eles poderão participar do julgamento com Deus. A gente vai detalhar um pouco mais esse assunto, eu já mencionei aqui. Tem algumas coisas, amigos, que eu tenho que explicar. A gente vai fazendo algumas menções aqui, mas ao longo dos próximos estudos a gente vai detalhar outros aspectos. Então eu não vou explorar tudo que é possível aqui nesse texto hoje. Poderia falar de julgamento, tem muitas coisas que estão aqui dentro, mas para a gente poder ficar dentro de um tempo razoável
e separar realmente por capítulos e por estudos, a gente vai ter que ir um pouquinho mais devagar. Inclusive hoje, vamos tentar chegar ao final das cartas. Eu vou tentar, porque vocês viram que tem muita informação. Continua o período da igreja cristã, nós vamos para Sardes. Sardes, então, tinha uma localização, eu estou falando da igreja da época, tá? Tinha uma localização muito favorável e segura, ficava em uma colina íngreme. 6 séculos antes do tempo em que Apocalipse foi escrito, Sardes tinha sido a capital de Lídia. O significado de Sardes pode ser cântico de alegria ou algo novo. Esse nome é bem significativo, vamos ver por quê. Tem um fato curioso sobre Sardes. A cidade foi tomada em 2 ocasiões, Ciro o Grande e mais tarde Antíoco III. Antíoco já é rei Seleucida, daquele império que vai derivar do Império Romano, tá? Do Império Persa. É aquela divisão que quando Alexandre o Grande cai, 4 generais dele dividem um espólio de territórios que ele havia conquistado. E aí depois disso vai derivar então ter alguns reis e a dinastia aí dos Antíocos, né? Dos reis Seleucidas, é disso que se refere a Antíoco III. Nos 2 momentos, os soldados invasores perceberam que os habitantes de Sardes não tinham colocado guarda nos muros, um sinal de autoconfiança exagerada, e não deixa de ser uma característica presente no tempo da igreja de Sardes. Vamos ler então, Carta à Igreja em Sardes, capítulo 3, versos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para quem já estudou, 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, está se referindo ao Espírito Santo. Está se referindo a esse contexto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O verso 1 já é fantástico. Nome de que vive, mas está morto. Referência à igreja cristã predominantemente no período compreendido pela Reforma Protestante. Olha só que interessante. A repreensão de Cristo não ocorreu por causa do pecado específico ou heresias, mas por estar sem vida. A Reforma Protestante foi até um ponto. Ela protestou até um determinado ponto. Reagiu aos ensinos errados e à tradição errônea da igreja cristã católica medieval, porém ela não avançou em várias questões. Interessante, né? Falando sobre Sardes, cidade e a realidade que ela refletiu possuíam boa reputação ou bom nome no passado. Mas tinham perdido isso. Foi uma igreja complacente com o que inicialmente condenou. Por que a gente fala isso? Porque esse período vai trabalhar mais ou menos o período da reação, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é uma boa reação, um importante movimento religioso no mundo inteiro, marcante, sem dúvida nenhuma, com vitórias e conquistas absolutamente inegáveis e importantes. Porém, ela tem uma limitação. E a profecia vai tratando disso, o Apocalipse vai tratar da limitação, de certa maneira, que existe na Reforma Protestante. Verso 4 vai dizer que há um povo nesse período que não se contaminou com suas vestes. Referência a Apocalipse 7, 13 e 14. Vestes brancas significam a pureza doutrinária do Evangelho do tempo de Éfeso. Então, aqui é só para deixar marcado o seguinte: o grupo que se mantém fiel, ele está com vestiduras brancas. As vestiduras brancas estão fazendo alusão à pureza doutrinária. Então, você vê que em todos os períodos pode sempre ter a noção de que em todos os períodos da igreja cristã existe um grupo que se mantém fiel aos princípios, que não abre mão dos princípios, que não flexibiliza, que não negocia, mesmo num período de perseguição, mesmo diante da impopularidade, mesmo diante da força do poder civil indo contra, sempre há um grupo que reage.
O verso 5 vai falar que vencedor terá vestes brancas, não terá seu nome apagado do livro da vida, que é o livro com o nome dos salvos até o fim. Não mais registro dos pecados que eram contra quem pecou. Isso está bem claro em Hebreus capítulo 8, verso 12. Não dá para ler hoje. Você vai ter que ler depois ao reestudar esse tema. Verso 5 ainda diz que a promessa de que Jesus confessará o seu nome. Olha que coisa linda. Alusão a Mateus 10, 32 e 33. Aqui eu acho necessário ler. Vamos ler Mateus. O que quer dizer esse negócio de confessar o seu nome? Que sentido que há nisso? Isso está presente em Apocalipse 3 e está muito bem esclarecido em Mateus 10, 32 e 33. Vamos ler o que diz o Evangelho de Mateus. Palavras de Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui há uma relação de proporcionalidade. Confessar ou testemunhar de Cristo significa estar do lado dele. Significa declarar publicamente que você serve a ele e que você reconhece os ensinos dele como válidos e não outros ensinos. E, portanto, testemunhar de Cristo significa estar do lado dele e ele, assim, também dirá ao Pai na intercessão, olha, esses são meus, eles me testemunham de mim, eles testificam de mim, eles dão testemunho de mim, eles me confessam por meio da sua vida. Então, essa é uma relação que existe. Então, as pessoas vão dizer, mas não interessa o que eu faça, Cristo me compreende. Essa é uma visão um pouco diferente do que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta e Jesus apresenta, olha, aqueles que são do meu lado se declaram do meu lado. É perceptível que eles estão do meu lado, que eles são meus, que eles me confessam. E isso era o que justamente é mencionado em Apocalipse 3. Aqueles que se mantêm fiéis a Deus têm este comportamento de confessar, de testemunhar de Cristo. Sardes, então, vai terminar mais ou menos no final do período de 1798, ou então 1833, como alguns também preferem colocar. Aqui tem muitas outras coisas que eu poderia mencionar, mas eu queria só dar uma ideia do ambiente do final do período de Sardes. O que acontece em 1798 em diante, 1833? Deixa eu voltar aqui, se alguém puder voltar para mim, eu voltar aquele slide anterior, que eu acabei esquecendo de mencionar uma coisa. Ok, só um pouquinho. Isso. Aqui. Muito bem. Já se vive o período chamado de Tempo do Fim, que é depois de 1798. O que é Tempo do Fim? Mateus 24 fala do período de tribulação que aconteceria. Tanto no período que os discípulos estivessem vivendo, o período próximo de Cristo, relacionado à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano e tal, Tito Vespasiano, que está bem registrado na história. Tem o registro de Flávio Josefo, um grande historiador aí, que deixa isso bem claro. Mas o que acontece? Há alguns aspectos dessa tribulação. Primeira, dos primeiros discípulos até o tempo dos romanos. E a segunda tribulação mencionada no discurso de Jesus está ligada ao poder de Roma papal ou supremacia. Por que a gente acredita nisso? Vamos ler Mateus 24. Isso aqui é importante, tá? Mateus 24, 21, 22 e 29. Mateus 24, 21, 22 e 29. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso está relacionado tanto à perseguição que os judeus sofreram do Império Romano e que destruiu Jerusalém, quanto para o futuro. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. E agora o verso 29. Logo em seguida, a essa tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aqui, desculpe, não em relação àqueles dias, mas em relação aos tempos finais.
que acontece em seguida a tribulação? Como é que nós podemos entender esse verso 29 de Mateus 24? Se nós formos aplicar para a época em que foi destruída Jerusalém. Não faz sentido. Vai fazer sentido se essa aplicação for para os tempos mais à frente. A tribulação dos tempos finais. Quando o que acontece? Mais para o tempo do final, haveria esses sinais astronômicos, né, os sinais atmosféricos, que indicariam que nós estamos vivendo dentro daquilo que a Bíblia vai apresentar em Daniel, principalmente como o tempo do fim, que é um período que vai ter, digamos assim, os últimos acontecimentos relacionados à ênfase da mensagem de Cristo para o preparo das pessoas para a sua volta. Isso está bem documentado em Daniel 7:25, Apocalipse 7, nós vamos estudar mais especificamente. E esse período, ele vai ser caracterizado por sinais na natureza. O último sinal é o da queda das estrelas, que acontece em 13 de novembro de 1833. Fatos históricos, tá? Na verdade, é uma queda de milhares de meteoros nos Estados Unidos em um mesmo dia da constelação de Leão. Portanto, uma chuva de meteoros, que eles chamam chuva de meteoros leônidas. Foi isso que aconteceu, efetivamente, cientificamente, naquele dia. Isso acontece, mas isso tem um significado espiritual apontado por Jesus e que tem relação com o Apocalipse também. Esse, mais ou menos, é o período que vai terminar, digamos assim, é o período que mais ou menos marca o período de Sardes, a igreja, o tempo da igreja de Sardes. Então, o que nós temos aqui em Sardes, nesse período? Igreja que abrange um período, digamos assim, da Reforma Protestante, onde houve uma resistência ou protesto a ensinos não bíblicos, mas que não perdurou. É uma igreja sobrevivente. Conselho para ser vigilante, consolidar o resto que estava para morrer, não perder o que obteve, e o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Deixa eu fazer uma explicação aqui adicional. O que acontece nesse período, então? Vocês conseguem entender que a Reforma Protestante ela tem suas limitações. Ela tem suas limitações. Inclusive, existem conceitos que são apresentados pela Igreja Protestante, eu vou falar um pouquinho disso na sequência, que eles não mudam em relação à Igreja Cristã Católica Medieval. Eles continuam seguindo com isso, com esses ensinos não bíblicos, vamos dizer assim, não fundamentados na Bíblia. São ensinos tradicionais que vão passando e que não são questionados. É claro que a Reforma Protestante questiona questões da justificação pela fé, evidentemente que sim, a própria autoridade papal, mas ela não avança em alguns aspectos. Então, por isso que a história da Igreja Cristã continua, não parou na Reforma Protestante. E aí, no pouco tempo que me resta, eu vou ter que fechar hoje com Filadélfia, sabendo que terei de fazer depois uma recapitulação por conta do tempo. Mas vamos lá para Filadélfia. Vamos ler a carta à igreja em Filadélfia. Nós estamos em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler dos versos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia, então, começa mais ou menos no período de 1798. Verso 7 vai dizer o seguinte: santo pode ser aquele título usado para se referir a Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, uma referência a Jesus. Chave de Davi. É muito interessante, né? Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Referência a Jesus na profecia de Eliaquim, que está em Isaías 22,
Cristo tem plena autoridade para levar o plano de redenção a pleno êxito. Esse é o significado. Não dá para ler todos os textos aqui, mas é bom a gente saber, então, ali as referências. O verso 8 vai falar de uma porta aberta para pregar o evangelho. A cidade de Filadélfia foi estruturada dessa maneira para difundir cultura grega aos bárbaros da Ásia, mas aqui é aplicado para quê? Para a possibilidade de pregar o evangelho ainda. Esse conceito está bem presente em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Muito interessante a gente entender que porta aberta por quê? Porque você vai continuar pregando o evangelho. Mas a reforma protestante não concluiu tudo? Não concluiu. A profecia vai dizer que ainda tem que pregar o evangelho. Há verdades que não foram apresentadas biblicamente ou que foram negligenciadas ainda. O verso 9 vai fazer uma referência à sinagoga de Satanás, com relação a Apocalipse 2, verso 9, Esmirna, local onde se tramavam conspirações contra cristãos no início, que era a sinagoga. A igreja em Filadélfia é pura. Esse ato de vir e se prostrar pode ser a conversão de judeus em Filadélfia, pode ser uma referência, inclusive, aos que se opõem ao avanço do ensino bíblico, que acabam admitindo a realidade da mensagem de Deus, sem, no entanto, vivê-la. Há um reconhecimento, mas não há uma aceitação ou arrependimento. Verso 10 vai falar que na hora da provação, Cristo promete estar com o seu povo, o que guarda a palavra. Mas quem sofrerá será os que habitam sobre a terra, os perdidos. Então há uma diferenciação aqui. O Apocalipse vai começar a trabalhar muito isso. Os fiéis de Deus têm um tipo de recompensa, os infiéis têm outro. Mas a Bíblia faz essa diferenciação? A Bíblia faz essa diferenciação. E o Apocalipse exemplifica isso ao longo da história e vai mostrar o que pode acontecer no final também. O que acontece, então, a partir de 1798, mais especificamente a 1833, no cenário mundial cristão? Algumas coisas interessantes que valem a pena ser observadas. O protestantismo, em geral, deixa de ser um movimento de reforma e se acomoda. Não se esqueçam que houve uma contra-reforma e não houve uma nova tréplica à contra-reforma feita pela Igreja Cristã Católica medieval. Aqui eu trouxe apenas um exemplo, né, de uma declaração conjunta de 2016 que mostra que o grande objetivo do catolicismo e do luteranismo, por exemplo, que é o luteranismo, digamos assim, é uma igreja cristã protestante emblemática, porque ela está ligada ao protesto que Martinho Lutero faz, né? Veja que em 2016, em 31 de outubro de 2016, está completando mais um ano aí, nos próximos dias, em 31 de outubro, essa declaração, ela vai mostrar que o grande objetivo era de superar as diferenças. Você percebe? Protestantismo e catolicismo superando as diferenças, ou seja, não há diferenças. Se não há diferenças, não há diferenças em termos de crenças. Então, não há uma reforma protestante continuando a questionar tradições não bíblicas. Acaba. Isso não sou eu que digo, não é uma afirmação minha. Isso são as próprias declarações oficiais desses grupos religiosos que atestam isso. O protestantismo, então, vai apresentar crenças que carecem de base bíblica. Vamos dar dois exemplos aqui. A imortalidade incondicional do ser humano é uma mensagem que é apresentada e que não é bíblica. E ela é defendida no próprio protestantismo também. Muito diferente do que está na Bíblia. Por exemplo, pegamos apenas um texto para falar. Não é o objetivo aqui falar da questão do estado dos mortos ou da imortalidade, mas a Bíblia vai dizer que os mortos não sabem de coisa alguma, aguardam a ressurreição. Isso não é necessariamente um ensino que é mantido pelo protestantismo de maneira geral, mesmo o protestantismo histórico. Onde nós vemos o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Apenas para dar um exemplo, tá? O que diz aqui Eclesiastes 9, 5 e 6? Porque os vivos, eles sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse é um texto bíblico claríssimo, que atesta o que acontece com o estado, com as pessoas que morrem. Porém, existe uma crença que é mantida pelo protestantismo, ela vai nascer no paganismo, ela é abraçada pelo cristianismo medieval católico e ela prossegue no protestantismo, que é a imortalidade incondicional do ser humano. Dom de línguas estranhas, há uma compreensão
muito diferente da compreensão bíblica. E eu aqui não mencionei a questão da guarda do domingo também, porque ela é mantida. Eu acabei não falando disso aqui, mas posso mencionar a guarda do domingo. Mas não é o domingo, um dia tradicionalmente aceito pelo cristianismo, pela cristandade, né, como alguns podem dizer. Pois é, só que ele não tem base bíblica. Ele pode ter vindo desde aquele momento em que Constantino torna a igreja cristã, o cristianismo legal, ou aceito, ou tolerado no Império Romano, e vai tornando o domingo um dia que era naturalmente um dia de adoração ao Deus Sol, num dia que poderia ser flexibilizado para a adoração cristã, vai passando pelo protestantismo sem ser questionado, porém ele não tem base bíblica. Mas o que acontece também no período depois de 1798, depois de 1833 principalmente? Entre 1833 e 1844, a vinda de Cristo foi proclamada em várias partes do mundo. Calcula-se que em mais de 12 diferentes partes do mundo, isso ocorreu simultaneamente, sem que um grupo soubesse da existência do outro. Final do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, houve o segundo grande reavivamento. A ideia era tornar os Estados Unidos um país cristão. E aí começa uma ideia do milenarismo, que vai crescendo, que é uma ideia de uma sociedade justa por aqui mesmo, tá? Só que o que acontece? Depois de 1833, começa um fortalecimento da mensagem da volta de Jesus. O batista Guilherme Miller, por exemplo, ou William Miller, né, como é o nome correto, né, se torna um proeminente estudioso da Bíblia e das profecias. Ele estuda Daniel e Apocalipse e chega a várias conclusões sobre a data da morte de Jesus, período do tempo do fim, além da relação do santuário terrestre com o celestial. E com isso ele vai também estudando sobre um período, sobre o ambiente para a volta de Jesus. Algo que não era mais enfatizado durante o período medieval, embora tivéssemos alguns exemplos de estudos nessa época. Guilherme Miller lidera o movimento millerita, que ao entender que a purificação do santuário de Daniel 8,14 seria na terra, e isso significaria a volta de Jesus. Porém, a volta de Jesus, né, não era o evento que eles deveriam estar prestando atenção, mas a passagem de Jesus do lugar santo, do santuário celestial, para o Santíssimo. Isso nós vamos falar mais especificamente nos próximos estudos, especialmente quando a gente estudar Apocalipse, capítulo 10. Tá? Não vou entrar em todos os detalhes agora. Milenarismo, eu queria falar algumas coisas, mas eu queria encerrar aqui. Nós vamos ficar devendo Laodiceia. Nós vamos terminar com Filadélfia. Por quê? Porque nós temos que terminar aqui para poder dar um tempo para vocês digerirem tudo isso que foi falado, né? São muitas informações. Mesmo assim, a gente vai disponibilizar a apresentação com Laodiceia também, depois a gente vai retomar. Mas eu queria destacar aqui a questão central desse período da Igreja de Filadélfia, Igreja da Reforma, igreja que abrange um período pós-reforma protestante, principalmente, em que há um retorno ao estudo da Bíblia e pregação sobre a volta de Jesus. E é interessante que o conselho conserva o que tem, a coroa, né? Concedida para os vitoriosos sobre o pecado. A promessa será coluna de santuário, para aqueles que se mantiverem, eles serão coluna de santuário, ou seja, terão um lugar na presença de Deus. Os vencedores serão firmados e selados, impressão permanente do nome de caráter de Deus na vida. Isso é muito interessante, e eu quero concluir o estudo de hoje com essas questões aqui. Nós temos o quê? Para a gente fazer um resumo até agora. Em Tiatira, período da igreja cristã em Tiatira, é o período medieval intenso, em que há uma adulteração clara dos princípios da palavra de Deus, há uma perseguição àqueles que são fiéis. Depois nós temos no período de Sardes a reforma protestante funcionando como um equilíbrio, ele vai contrapor algumas questões, mas ele não vai ser suficiente para isso, é isso que fica claro no texto. E depois em Filadélfia você tem um movimento que vai dar, não é dar continuidade necessariamente, mas ele vai vai levar aqueles ensinos que haviam sido esquecidos, que tinham sido esquecidos no período da Reforma Protestante, ou de alguma maneira negligenciados, e que não havia entrado, digamos assim, na pregação da mensagem. Então, isso aqui é muito importante, porque você vai
percebendo, vocês podem perceber que Apocalipse vai trazer o quê? Vai trazer o desenvolvimento do cristianismo, vai mostrar que a pregação do evangelho, tal como Cristo deixou, precisa continuar ainda. Porque há necessidade. E você vê que profeticamente existe, quando a gente lê a carta à igreja em Filadélfia, você vai ver o seguinte: porque guardaste a minha palavra de perseverança, também eu guardarei da hora da provação. Então veja, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há um conselho para aqueles que ainda vão continuar pregando, para que eles conservem a coroa, para que eles mantenham a coroa. A coroa aqui é Stéphanos, a palavra em grego é Stéphanos, que ela é aquela coroa do louro de quem vencia uma prova, uma maratona nas Olimpíadas. Então é para aquele vencedor, aqui é claro, o vencedor espiritual. Não é, evidentemente, se referindo a uma corrida, a uma prova de atletismo. Então, é isso que é muito importante ser destacado. E aí aqui as promessas todas, elas têm uma riqueza muito grande dentro delas. Mas o que a gente precisa entender é que Deus foi trabalhando ao longo da história para manter pessoas fiéis. Portanto, a história não acabou ainda. Filadélfia e Sardes vão mostrar que a história não acabou. E nós vamos continuar ainda, no próximo estudo, vamos retomar esses estudos e vamos avançar, explicar um pouquinho o que é o período da igreja em Laodiceia, Liane. Muito bem. Enquanto o Felipe dá uma pausa ali, nós vamos lembrar você que está participando conosco que esse é um conteúdo, ele fica disponível para você assistir depois. Então você pode acessar o site apocalipse.com, bem facinho, tal como se escreve, apocalipse.com, e lá você vai encontrar esses vídeos. Como eu mencionei, esse é o terceiro vídeo de uma série, nós vamos estudar todos os capítulos. Alguns capítulos são extensos, nós precisamos de mais conteúdo, de mais tempo para repassar com vocês. Então, vamos ter vários vídeos e você pode encontrar esses vídeos lá em apocalipse.com. Ele também fica disponível para você fazer download, as apresentações que nós usamos aqui. Então, você pode baixar, pode estudar, ler com mais calma os versículos, recapitular e principalmente compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você está estudando a Bíblia. Felipe, o tema de hoje, como você mencionou, fica mais um pedaço, mais uma igreja, fica para a semana que vem, que é a igreja de Laodiceia, e ela por si só já é bem extenso o nosso estudo, né? Vai exigir bastante, mas a gente já pode, na sequência, começar o capítulo seguinte. Então, a gente termina Laodiceia e começa 4 e 5, capítulos 4 e 5. Né? Muito bem. Acho que esse é um momento importante para a gente compartilhar algumas referências, algumas leituras, outros conteúdos sobre o Apocalipse. O que você trouxe hoje? Hoje eu trouxe um livro um pouco inusitado para alguns, talvez alguns já tenham ouvido falar. Isaac Newton, você já deve ter ouvido falar, né? Não só, provavelmente, da maçã que caiu na cabeça e tal, teoria da gravidade, mas ele, acima de tudo, era um grande estudioso de profecias bíblicas, viu, Liane? Da Bíblia. Uhum. E as profecias do Apocalipse do livro de Daniel é um livro escrito por ele, 1733, e aqui tem várias questões interessantes, eu estava relendo, que tratam de pontos que nós vamos ainda mencionar e de outros que nós já mencionamos, inclusive do ambiente. Ele aqui confirma que João estava exilado em Patmos, por exemplo, uma coisa que eu tinha falado que muitos diziam que talvez não houvesse garantia. Pois é, Isaac Newton, por várias pesquisas que ele fez, ele diz que sim. E ele também vai dizer que aquele período ali havia muitas dificuldades com o paganismo, que é uma coisa que nós também mencionamos. Então, só para citar 2 aspectos que estão aqui no livro. Claro, se você comprar esse livro por curiosidade, você vai perceber que 80% do livro é sobre Daniel e 20% é sobre Apocalipse. O objetivo de Isaac Newton não foi fazer um comentário capítulo por capítulo. O objetivo dele foi dar uma ideia do que ele havia estudado a respeito do Apocalipse, questões históricas principalmente. Então, é um livro curioso. As profecias do Apocalipse, o livro de Daniel, Isaac Newton. Você não vai encontrar em qualquer lugar, mas eu acredito que, principalmente em livrarias com livros usados, você encontra. Não é um lançamento, tá? Muito interessante. Eu realmente quero incentivar você a entrar lá no apocalipse.com para um segundo motivo. Lá você também vai encontrar artigos e colunas muito interessantes sobre temas que são tratados no Apocalipse. Pode ser que nós não estudamos ainda esse assunto, mas até uma maneira de você, de repente, ler
e pensar nas dúvidas, pensar nos questionamentos para trazer aqui para a gente, também para nós te ajudarmos a esclarecer. Lembrando que estamos juntos estudando o livro do Apocalipse, e esse é o curso avançado do Apocalipse, capítulo a capítulo. Felipe, vamos encerrar com uma oração? Vamos encerrar com uma oração, então. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos hoje de mais uma vez, e que nós temos hoje mais uma vez, de estudar a sua palavra, de abrir o seu livro, de mostrar e de compreender, acima de tudo, que a sua palavra tem esperança para nós. Esperança de que a sua palavra, sua mensagem continua a ser pregada, há ainda ensinamentos que precisam ser esclarecidos. Por isso a profecia não termina por aqui, o ensino profético não termina por aqui. Ele continua, ele prossegue. Nos ajude a amar esse estudo profético, a ensiná-lo e a principalmente viver os princípios que estão por trás desse ensino profético. Toma a vida de cada um que está nesse momento aqui conosco, em nome de Jesus. Amém.